Gente, nossa aulinha de hoje é sobre o sistema cardiovascular. Gente, nosso sistema cardiovascular é composto pelo nosso coração e pelas artérias e veias, né? Como a gente está vendo ilustrado aqui. Vocês observam que elas são azul e vermelho, né? Então, vamos lá. Quando você se alimenta, como a gente aprendeu na aula passada, você vai absorver o quê? Os nutrientes da natureza. Então, você vai absorver a energia que estava no alimento para o seu organismo. Quando faz todo aquele processo que a gente aprendeu nas últimas aulas, que chega lá no seu intestino delgado e grosso, esses nutrientes e água são absorvidos, né, e caem na sua corrente sanguínea. Então, a sua corrente sanguínea ela é responsável por levar esses nutrientes ou moléculas, né, para todo o seu corpo, para assim nutrir, né, para que você obtenha, enfim, a energia que vem desse alimento. Mas o nosso sistema circulatório também é responsável pela distribuição do oxigênio. Então, por exemplo, você inspira oxigênio, ventilando assim o coração e expira, CO2, um gás, né? Então, esse oxigênio que está aqui livre, ele vai ser absorvido no seu pulmão. O seu sangue vai levar lá para as suas células. Assim, lá nas células, elas vão respirar. Que interessante, gente. A gente não respira no nariz. No nariz a gente ventila. A gente vai respirar nas nossas células, em todas as células do corpo. Então, lá na nossa célula vai ter a respiração, vai queimar os nutrientes que você se alimentou, como por exemplo o carboidrato. Elas vão queimar aquele carboidrato para você obter energia. E nessa queima é liberado o CO2. Então, esse CO2 é que dá essa coloração mais escura do sangue. Por exemplo, quando a gente vai retirar sangue, né? Aquele sangue escuro, né? Então, aquele sangue escuro que sai da nossa veia, ele é escuro porque ele é rico em CO2 e excretas, sujeiras que estavam nas células, né? Metabólitos da célula, vão ser expulsos da célula, caem no sangue, por isso que ele fica com aquela cor. Já quando a gente corta a pontinha do dedo, é um sangue bem vermelhinho, né? Esse sangue vermelhinho aqui é sangue arterial, ou seja, é o sangue rico em oxigênio, ó, que eu inspirei, certo? Então, é um sangue rico em oxigênio e que não tem aqueles processos digestivos da célula, certo? Então, vai ser esse sanguezinho vermelho. Então, gente, as nossas artérias, né, que eu estava falando anteriormente, elas são basicamente assim, uma estrutura bem complexa, bem rígida e bem forte, que o que acontece? A gente vai estudar profundamente sobre elas no ensino médio. O que basta vocês saberem agora é que elas são responsáveis por levar o sangue rico em oxigênio no corpo. Na circulação pulmonar é diferente, eu vou explicar depois. Então, no corpo elas levam o sangue rico em oxigênio, né, para as demais partes do corpo. Eu não sei se vocês sabem, né, que existem pessoas que têm problemas de pressão alta. Eu sou uma. Então, o que acontece com a pressão alta? Quando uma pessoa ela se alimenta de maneira errada, né, ou então ela também tem uma predisposição genética, né, o que acontece? As suas artérias elas têm uma tendência a ser mais rígidas, a terem uma questão chamada de arteriosclerose, que é o que? É o enrijecimento dessas paredes, né, das artérias. E o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês para ficar bem claro. Não sei se vocês sabem, mas a carne que a gente compra no mercado, existe a carne que a gente chama de carne verde, que é aquela carne molinha sem sal, e existe aquela carne salgada, né? Observa a diferença. A carne verde, ela é molinha, já a carne salgada que foi colocado sal nela, ela fica rígida. Então, do mesmo modo são as nossas artérias. Quando uma pessoa ela se alimenta de maneira errada, né? Como eu já falei a vocês que na minha adolescência eu comi muita batata frita, pipoca, né? Então, hoje a gente colhe, né, os probleminhas do passado. Então, essas artérias, elas ficam rígidas. E o que acontece? Para o sangue que sai do coração e para elas, ele faz muita força. E essas artérias também fazem muita força. Porque o sangue vai passando por elas, elas se comprimem
e elas contraem e dilatam, do jeito do nosso coração. Então, esse movimento é justamente aquilo que a gente sente no pulso, né? A gente sente a pulsação aqui, ó. Tá vendo? A gente tem esse osso aqui, o rádio, né? O rádio, ó, o rádio é esse osso que tem a anteninha do dedo. Então, a gente tem um rádio, a gente coloca o dedo aqui, ó, entre o rádio aqui e essa região, ó. E você consegue sentir o seu pulso. Isso aqui são suas artérias, elas são profundas. A gente também tem a carótida, né? Tem por vários lugares, na região poplítea, que é atrás do joelho, tem no pé, né? Tem aqui na região inguinal, perto da virilha. Então, a gente tem por vários lugares do corpo. Então, quando uma pessoa vai medir a nossa pressão, ela está medindo o quê? A força que o sangue faz para passar por essas artérias, que justamente vai caracterizar a pressão alta, tá certo? Então, lembrando que as artérias, elas transportam o sangue rico em O2. Gente, olha que interessante. As nossas artérias, elas possuem válvulas. Válvulas são essas portinhas aqui, ó. Então, no caso, ela só obedece, o sangue, né, que vem do coração, só obedece a um fluxo. Porque na hora que ele tentar retornar, ó, elas se fecham. Igual aquelas portinhas do faroeste. Vou mostrar uma pra você. Ó, igual essa portinha aqui do faroeste que a gente vê nos desenhos, né? Então, gente, como eu queria dito a vocês, as nossas veias são essas que a gente observa aqui externamente, né? São essas veias mais escuras. Elas vão ter, como eu disse, essa coloração por causa da presença de CO2. E a gente observa bem elas aqui quando a pessoa tem problemas vasculares, né? Nas veias das pernas. Essas veias aqui, ó, elas estão com um processo justamente devido ao esforço físico que essa pessoa fazia de maneira errada, problemas genéticos de cardiovascular, ou seja, ela já vai ter uma predisposição a ter essa dilatação das veias, né? Isso aqui nada mais é do que o envelhecimento dessas veias, igual a nossa pele, né? Que ela envelhece, infelizmente as nossas veias e artérias também envelhecem, perdendo assim o seu tônus, né? Tônus é a propriedade que o músculo tem de contração, de ficar rígido, né? Então ela vai ficando assim, ó, dilatada. Isso aqui causa dores horríveis nas pessoas que têm, gente. Horrível. Então, gente, as nossas veias e artérias, elas vão se encontrar, tá certo? Elas vão se encontrar num lugarzinho chamado capilar, tá certo? Então, esse aqui é um desenho de um capilar, pra gente ver como é. E o que que acontece? Vai ser justamente nessa região do capilar que vai ter o que? A troca gasosa, a troca de metabólitos celulares, né? A troca dos hormônios entre esses dois sistemas, né? Que seria o sistema arterial e o sistema de veias, né? Gente, agora a gente vai falar sobre ele, o coração. Vixe, eu botei o coração errado, credo. Agora sim, o coração. Ih, tem coração errado de novo, como assim? Agora sim, coração certo. Gente, o nosso coração maravilhoso é uma bomba. Uma bomba, gente, de bombear, certo? Então, o que é que ele faz? Ele tem duas funções, certo? Ele tem uma função hidráulica, ou seja, ele bombeia um líquido, e ele tem a porção, uma situação que ele tem que é elétrica. Por quê? Porque ele bate sozinho, certo? Dentro dele a gente vai estudar no ensino médio, que tem um sistema elétrico que faz com que ele bombeie sozinho. E olha que interessante, uma curiosidade sobre o coração, né? É que ele pode, quando ele é retirado do corpo de uma pessoa para ser transportado para outra, ele continua batendo sozinho, certo? Então, o nosso coração ele vai possuir 4 câmaras, certo? Que são o quê? 2 átrios em cima, tá vendo? Onde esse sangue não se mistura, e 2 ventrículos. O átrio, o sangue atricular e o sangue ventricular do lado direito não se mistura com o sangue o sangue atrial e o sangue ventricular do lado direito, certo? Esses dois lados, eles não se misturam, certo? Então, por exemplo, né? A gente observa aqui, ó, o sangue, ele vai entrar pela artéria pulmonar aqui, né, ó. Aí ele vem aqui pro átrio, desce para o ventrículo, né, ó, e vai subir, né?
Então, do mesmo modo, é do outro lado. O sangue, ele vai entrar aqui por essa aorta, que é uma grande artéria calibrosa que a gente vai possuir, vai entrar aqui através dessa válvula, no ventrículo, né? E vai subir para o átrio esquerdo e assim ser distribuído no corpo. Gente, o nosso coração, dependendo da pessoa, ele varia de tamanho, né, da idade. Ele tem mais ou menos o tamanho da nossa mão, assim, fechadinha. Mais ou menos, tá? Não é exatamente. Então, gente, a gente tá vendo aqui o nosso coração por fora, né? Você tá vendo aqui as artérias, né? As veias, ele tá aqui fechadinho. A gente tá vendo aqui também uma distribuição de gordura, né? A pessoa engorda tanto exteriormente como por dentro por fora, né? Nos órgãos. Gente, essa camada externa do coração, ela também vai ter algumas camadas, tá certo? Por fora ele vai ter o pericárdio, né, que é uma película protetora exteriormente. Ela vai ter aqui o miocárdio, que é essa parte maiorzinha, né, mais espessa, que é o quê? O nosso coração, ele é o único órgão que é semelhante aos músculos dos braços, né, das pernas. A gente tem os outros órgãos que são órgãos com músculo liso. Nosso coração é músculo estriado, que é um músculo forte. Ele pode aumentar de tamanho igual um músculo de um braço. E também a gente tem o endocárdio, que é uma película que é por dentro do coração, tá certo? Gente, semelhante às nossas artérias e veias, o nosso coração também tem válvulas, certo? A válvula tricúspide, a válvula bicúspide, tá certo? Tri, porque são três, né? Que a gente observa aqui, ó, que existem três membranas e aqui tem duas, bicúspide, né? E a gente observa também essas outras duas aqui. Então, essas válvulas, elas vão servir justamente para controlar o sangue, para ele não ficar indo e voltando de maneira errada, tá certo? Virar uma bagunça ali, né? O retorno sanguíneo. Então, elas servem para controlar a passagem do sangue, para ele não retornar. Então, aqui nessa imagem, né, vocês estão vendo como é que ocorre o batimento cardíaco, né? Então, esse batimento cardíaco é chamado de sístole e diástole. Então, a sístole, né, é o quê? É a contração desse músculo. E a diástole é o quê? Vai ser o relaxamento desse músculo que a gente tem. A gente também tá vendo aqui nessa outra animação, né, que a gente tá vendo o quê? A passagem do sangue, né? Tá vendo ó, que ela vai passando de um canto pro outro? Gente, olha que curiosidade. As nossas artérias no corpo, elas são responsáveis por levar oxigênio, né, para o corpo, as artérias. E as veias, o CO2 para o pulmão. Já numa circulação que a gente possui chamada de pequena circulação, que é a circulação que vai entre o coração e o pulmão, é ao contrário. Então, na pequena circulação que ocupa essa região torácica da gente, é totalmente o oposto. Nesse caso, as veias azuis, né, vão transportar o quê? O sangue rico em oxigênio e vai trazer do coração para o pulmão, através das artérias, o sangue rico em CO2, que é o contrário, tá certo? Gente, eu também sou técnica de enfermagem e o aparelho de medir, né, de sentir o coração da pessoa, é esse aparelho aqui chamado de esteto. Então, a gente vai colocar esses aqui no ouvido, né, e vai usar isso aqui tanto na hora de aferir a pressão arterial da pessoa, como os médicos, né, no caso as enfermeiras não, né, vão auscultar o coração da pessoa nos locais certos, certo? E também tem outro aparelho que a gente usa para medir a frequência cardíaca da pessoa. Esse aparelho aqui, além de medir a frequência cardíaca, né? Ele vai medir a saturação. A minha tá em 153,6. Eu tenho taquicardia, eu sou bem doente, viu? Tá vendo? Esse aqui é coisa de quem come sal. E a minha, esse de baixo é o meu oxigênio, 97, que tá excelente. E a minha frequência cardíaca, ó. Deixa eu respirar, porque aí ela diminui, quer ver? Aí eu tô ansiosa demais pra relaxar. Ó, já relaxou, viu? Tá vendo? Que legal. Obrigada, gente. Essa tá aqui, ó. Eu consigo colocar um, mas quando eu venho aqui, ó, pra adicionar, não aparece os vídeos que eu mandei pra vocês.
E nem eu encontro ele em canto nenhum aqui. Eu não encontro de jeito nenhum esses vídeos. Eu já cliquei aqui por todo canto. Eu tô estressada já de procurar. Eu não acho em canto nenhum esses vídeos aí. Não é nenhum desses aqui. Eu já olhei tudo. Tudo aqui eu já olhei. Não é nenhum desses. Ah, meu Deus. Aqui é imagem. Tudo é imagem, tudo, né? Bom dia, alunos do 8º ano. Eu tenho gravado a aula de vocês todinha sem áudio. Quase que eu caio para trás. Gente, nós vamos estudar o sangue hoje. Gente, o nosso sangue. Ficou tão linda a aula, que pena. Gente, o nosso sangue, ele é responsável pelo quê? Pelo transporte de substâncias, tá certo? Então, o nosso sangue, ele vai transportar gases, como por exemplo, o O2 e o CO2, tá certo? Que a gente inspira e expira. O nosso sangue vai carregar também o quê? Os hormônios, certo? Então, os hormônios da tireoide, os hormônios das nossas glândulas suprarrenais, os hormônios do testículo, do nosso útero, tá certo? E o nosso sangue também vai transportar nutrientes, certo? Então, o nosso sangue ele vai transportar o quê? Justamente aquele que a gente vem estudando nas últimas aulas, o que a gente come, né? As proteínas, carboidratos, glicídios, lipídios, né? Enfim. Então, gente, o nosso sangue, ele é composto basicamente do plasma, né? Que vai de 50% a 55%, dos nossos glóbulos vermelhos, que vai de 50% a 45%, também vai variar de acordo com mulher, né? Idade, varia isso, é um padrão mais ou menos. E o nosso sangue também vai ter os elementos figurados, certo? Que são as células, né? Então, lá no nosso sangue vai ter glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas, e o que eu acabei de falar, o plasma, certo? Então, nós vamos começar a estudar pelas hemácias, que são os glóbulos vermelhos. Não, desculpa, pelo plasma, certo? Então, eu vou mostrar a vocês uma imagem aqui do plasma. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, imagine que a gente foi lá no hospital e coletou um pouquinho de sangue. Então, o plasma vai ser essa partezinha amarela e a gente vai ter as hemácias, que são essas vermelhas, e os leucócitos, que vão ser em menor quantidade, que vai ser o quê? Vai ser justamente as nossas células brancas, células de defesa, tá certo? Então, lá no laboratório, o seu sangue é coletado e colocado nesse aparelho chamado de centrífuga, tá certo? Quando eles centrifugam, giram esse aparelho, o sangue da gente vai sair assim, ó. Tá vendo? Vai sair separadinho. Gente, vocês estão vendo aqui o nosso sangue visto no microscópio. Então, essas bolinhas vermelhinhas, elas vão ser o quê? As hemácias, que é a parte vermelha. E essas roxinhas aí, foi colocada uma tintazinha para elas diferenciar, mas elas são os glóbulos brancos, tá certo? Então, qual a função das hemácias? As hemácias, elas são células que têm uma vida curta. O tempo de vida das hemácias vão ser de aproximadamente 120 dias. Então, as nossas hemácias, elas são produzidas no interior, tanto as nossas hemácias como os nossos glóbulos brancos, eles são produzidos no interior dos nossos ossos, tá certo? Então, lá na nossa medula óssea. Então, o que vai acontecer? É produzido lá, aí a gente passa 120 dias usando as hemácias, que é as células vermelhas, os glóbulos vermelhos, e eles vão ser destruídos no nosso fígado ou então no nosso baço. Vou mostrar uma imagem do baço para vocês verem. Gente, o nosso baço, ele fica nessa região aqui, tá vendo? Que vocês estão vendo na imagem, ele fica colado no nosso intestino grosso, tá certo? Então, esse é o motivo, por exemplo, das nossas fezes, elas têm cor escura. Por quê? Porque elas são cheias de restos de sangue que o nosso baço quebra, certo? Aí deposita ali nas fezes, elas passam alguns dias ali, algumas horas, e elas pegam aquela coloração amarronzada que vem justamente do nosso sangue. E no fígado também, né? Essas células são quebradas, tá certo?
As nossas hemácias, elas possuem um pigmento chamado hemoglobina, certo? Esse pigmento, ele necessita do ferro para quê? Para fazer o transporte do oxigênio. Então, se você tiver uma alimentação deficiente em ferro, né? O que vai acontecer? O seu organismo ele não vai transportar o CO2 e o O2 direito, então você vai ficar com limitações intelectuais. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa de oxigênio e de açúcar, mas principalmente do oxigênio. Então você tem que ter uma alimentação rica em ferro. Onde é que está o ferro? No fígado de boi, na carne vermelha, nos vegetais verdes escuros, no feijão, né? Então a gente vai ter que comer esses alimentos para quê? Para que no nosso organismo venha ter o ferro. Para quê? Para o ferro se ligar ao oxigênio e transportar o oxigênio lá para o nosso cérebro. Né? Como eu venho falando a vocês desde o começo do ano, gente, se vocês não se alimentar, vocês vão ficar com problemas nutricionais, né? Então, a deficiência do ferro vai gerar o que? A anemia, né? Então, é muito importante o consumo de carne vermelha. Gente, eu vou falar agora dos glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, eles são responsáveis pelo quê? Lembre que os glóbulos brancos é em menor quantidade, certo? Eles são responsáveis pela defesa do nosso organismo. Então, por exemplo, você se alimenta, você teve contato com bactérias, né? Com vírus, né? Com micro-organismos, com vermes. Então, o que vai acontecer? O seu organismo vai precisar se defender. Então, lá no seu sangue vai existir os glóbulos brancos, que são os leucócitos, certo? No ensino médio a gente vai estudar tudo isso com mais profundidade. Então os leucócitos vão fazer o quê? Vão ser as células de defesa do seu organismo. Elas vão buscar essa bactéria, esse vírus, né? E essas substâncias e vão atacar elas, digerir elas. Então, por exemplo, tá aqui, vamos supor que isso aqui é uma bactéria. Então, o seu glóbulo branco, ela vai, inclusive, procurar ela dentro do seu organismo, parece até um bichinho. Inclusive, o nome de algumas gerações são serial killer, porque ela vai procurar ele, a bactéria vai fugindo e a sua célula branca vai lá até englobar ela, por um processo chamado de fagocitose. Então, a sua célula branca engloba a bactéria, destrói ela, certo? Para quê? Para defender o seu organismo. Outra questão também dos glóbulos brancos é que os glóbulos brancos eles vão produzir, gente, os anticorpos. O que são anticorpos? Vou dar um exemplo a vocês. Deixa eu ver. Pronto, por exemplo, eu sou tipo O, o meu sangue é tipo O. Então, vamos supor que eu estou precisando de uma doação de sangue. Então, o que vai acontecer? O meu organismo só recebe tipo O. Então, se eu receber um sangue tipo O, lá no sangue tem, tipo A, por exemplo, lá no sangue tem uma substânciazinha, que é a tipo A, né? Que vai ser o quê? Vai ser errado para mim. Então, o meu organismo sabe que lá existe uma parte chamada de antígeno, que é o quê? Uma característica do sangue tipo A. Então, o meu sangue tipo O, minhas células brancas vão identificar, tem alguém estranho aqui. Então, elas vão atacar essas células e destruir. Então, o que vai acontecer? Uma reação, né? Uma reação alérgica. Por quê? Porque o meu organismo precisou se defender daquele antígeno que veio, né? Então, vai produzir ali uma série de reações que vão danificar o meu organismo, tá certo? E outra coisa importante, né, sobre os leucócitos é o quê? Por exemplo, quando você se fere, tem um ferimento, então ali naquela região vai começar a sair sangue e vai ter bactérias, né, do local onde você caiu. Então, o que vai acontecer? Os leucócitos, elas vão ali para aquela região e elas vão formar pus. Esse pus é o quê? É a junção de bactérias, micro-organismos, vírus que estão ali naquela região e a concentração de leucócitos, que são as células brancas. Então, o pus tem aquela cor por quê? Né? Porque o nosso pus é composto das nossas células brancas,
tá certo? Então, outra questão também interessante é que, além de tudo isso, no nosso sangue vai ter as plaquetas. As plaquetas são o quê? São restos celulares, tá certo? E esses restos celulares, elas vão atuar em quê? Elas vão atuar criando coágulo. Então, por exemplo, no momento que você se arranhar, aquele local vai criar primeiro inicialmente as plaquetas, elas vão fazer como uma teiazinha, assim, para quê? Para proteger o seu organismo, defender o seu organismo de quê? De uma hemorragia. Então, se você tiver um ferimento superficial, quem vai cuidar vão ser as plaquetas. Porém, se você tiver um ferimento maior, óbvio, só se o médico interferir costurando. Mas esses ferimentos básicos que a gente tem de arranhar o joelho, de cortar a mão com uma faca rápida, assim, pequenininha, né? Isso aí vai ser o quê? Vai ser as plaquetas, né? E os leucócitos. Quando a gente tem uma espinha é o quê? Nada mais é do que a sua pele sensibilizada, aí vai ter um excesso, uma produção ali de hormônios do seu corpo em excesso, né? Então vai ter o que ali? Vai ter hormônios, vai ter pus, né? Que vai ser o quê? Vai ser os seus leucócitos, né? Então ali vai ser uma região que vai coçar. Por quê? Porque tem a questão dos micro-organismos do seu corpo morrendo e eles se defendendo ali, tá certo? Naquela região.